Olá pessoal, saudações, tudo bem por aí? Como anda a quarentena? Muito difícil, não é? Mas não tem outra solução. Em breve vamos sair dessa. Chegamos à nossa aula de revisão, a revisão que é de praxe antes da AP1 e antes também da nossa prova, da nossa avaliação subjetiva, que hoje nós teremos também. Aquela avaliação subjetiva, alguns já conhecem, mas que eu demonstrei em sala de aula, nós vamos ter hoje também, logo depois então da revisão. Então a revisão, ela serve tanto para esta nossa avaliação subjetiva, quanto para a avaliação, a AP1, a avaliação objetiva. Vamos entrar na aula, vamos rever aqueles conceitos mais importantes que nós tiramos do nosso querido livro, não é? Do Stephen Robbins, O Comportamento Organizacional, mas tiramos muito também do mercado lá fora, do mercado profissional. Isso porque a nossa aula sempre foi assim. Nós tivemos sempre um pezinho na aula teórica, no conteúdo teórico do nosso querido livro, mas não esquecemos de andar também com a perninha lá do mundo profissional, do mercado profissional, principalmente nas nossas reflexões, nas leituras paralelas que nós fizemos de artigos da internet, de reportagens e tal, para a gente não perder o foco no mercado lá fora também. Então a gente vai agora para a revisão bimestral, que é a nossa aula 9. As fontes. Eu estou fazendo uma compilação de tudo aquilo que nós vimos. Nós vimos capítulo 1, apêndice B, capítulo 11 e capítulo 12 do nosso querido livro Comportamento Organizacional, que vocês têm em formato PDF. Lembrando ou relembrando, o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, é o nosso ponto de encontro oficial, apesar da gente utilizar... Perdoem a repetição, mas é isso mesmo. Apesar da gente utilizar e-mail, WhatsApp, o próprio Facebook, também utilizar o YouTube, nós sempre estamos oficialmente linkados, professor, aluno, instituição, através do AVA, do Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde você encontra o link da aula gravada, como você já acessou e está vendo esta aula. Logo depois nós vamos ter a aula ao vivo e depois da aula ao vivo eu já coloco o link. A aula ao vivo ela se transforma num arquivo gravado, então vai lá para o AVA também, para você ver e rever, igual a aula gravada, você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser, inclusive para te ajudar a fazer as duas avaliações, tanto a avaliação objetiva quanto a subjetiva. Você vai encontrar os PDFs, este é um slide que você vai ver em formato PDF lá no AVA, que também vai ajudar você a formular as questões, aliás, a formular as respostas das questões, tanto da avaliação AP1, objetiva quanto a subjetiva. O chat, que eu estou no chat neste exato momento, se você quiser, por exemplo, testar isso para a aula, vai lá no chat, eu estarei lá no chat, no AVA, para responder alguma dúvida, inclusive das avaliações da prova, claro, só as dúvidas, nada de resposta, não é? E os materiais de leitura, os materiais de leituras extras, exercícios e tudo mais você encontra no AVA também. Então, nosso ponto de encontro oficial. E hoje nós vamos ter, tanto aqui quanto na aula ao vivo, a revisão do bimestre, alguma dúvida pontual sobre todo o conteúdo do bimestre inteiro, apesar desses solavancos todos aí, né, que nós estamos tendo, mas o conteúdo não parou, foi retomado e estamos caminhando nessa aula remota, que não é EAD, é aula remota, e também vai ter a aplicação do nosso teste, a nossa avaliação subjetiva naquele formato de teste que eu envio para vocês, para o e-mail de vocês, e vocês vão responder e devolvem para mim de uma forma bem tranquila, bem objetiva, e logo depois vocês já ficam sabendo da nota
através do sistema do Google, não é? Google Formulários. E na aula ao vivo, como está aí, vou comentar o exercício da aula passada, o de inteligência emocional através da audição do podcast, e vou fazer os aprofundamentos de praxe, responder as questões também e aplicar a avaliação subjetiva. Bom, todo o contexto, se você pegar uma coluna vertebral que atravessa da primeira à última aula que nós tivemos, estamos sempre falando da nossa disciplina que tem como base a carreira, a construção da carreira, o posicionamento de quem está construindo a carreira, o posicionamento profissional de quem está construindo a carreira. O nosso livro fala sobre isso, as nossas aulas, tanto a presencial quanto a aula remota, as provocações, os chats, as perguntas, os comentários de vocês, tudo passa pela construção da carreira. Eu me lembro muito bem que nós provocamos vocês no contexto de formação do pensamento, como pensar. Nós dividimos e apresentamos o mindset para dividir o mindset em dois: o mindset de crescimento, o mindset fixo, ou a mentalidade, como está aí na telinha que vocês estão vendo. Tem a definição da carreira, vamos começar por ela. A definição da carreira é qualquer trabalho, remunerado ou não, realizado durante algum período. Portanto, você está construindo a sua carreira, porque você está nessa situação. Veja que a definição é bem abrangente, é totalmente abrangente, pega qualquer situação, é algo que você esteja fazendo, remunerado ou não, você está nessa situação. Mesmo que você esteja em casa, vamos ampliar esta definição, mesmo que você esteja em casa apenas estudando, não estando trabalhando nesse momento, mas você está construindo a sua carreira. De forma intelectual, você está construindo a sua carreira. Muito bem, tendo dito isto, nós lembramos que a carreira hoje, no século XXI, ela se constrói sobre duas bases, principalmente sobre a base das habilidades soft skills, que a gente chama de soft skill, aquelas habilidades que são aprendidas no contexto social. Ou seja, você aprende a se comportar num contexto de socialização, num contexto onde você encontra outras pessoas e precisa saber conviver com estas outras pessoas, tanto no ambiente social, mas principalmente no ambiente profissional. E você tem do outro lado as hard skills, que também são habilidades, mas são habilidades que já vinham sendo cobradas ao longo de todo o tempo, desde que o trabalho foi se sistematizando a partir da Revolução Industrial. Então, eu tenho as hard skills, que são as habilidades práticas, é o saber fazer, saber operar alguma máquina, saber obedecer a algumas regras, saber hard skill. Esse conhecimento que já vinha com o trabalhador desde o início da Revolução Industrial. Mas de 20, 30 anos para cá, o mercado ele foi criando uma certa complexidade e foi se percebendo isso, os estudiosos foram percebendo que não basta só saber fazer, você também precisa saber conviver. Não basta ter um QI, um coeficiente intelectual alto, você precisa também ter o coeficiente de inteligência emocional ou coeficiente emocional. Você precisa saber fazer, mas precisa também saber conviver com as pessoas. E aí entram as soft skills, as habilidades necessárias para esta convivência, que nós enumeramos 10 em sala de aula, depois mostramos outras tantas, mas basicamente nós falamos da forma de você pensar, a flexibilidade, com o nome de neuroplasticidade, e aí falamos da liderança, do autoconhecimento,
do pensamento estratégico, estou lendo aí que você está vendo na tela, criatividade, a própria inteligência emocional, a comunicação, adaptabilidade, tomada de decisão e a automotivação. E outras tantas soft skills que nós vimos em outros materiais vindos da própria imprensa, que fala sobre isso a todo momento, a imprensa especializada nesse contexto do trabalho, da profissão, da carreira. E eu preciso desenvolver, aprendi isso, que eu preciso desenvolver. Por quê? Porque eu estou dentro deste contexto, de mercado. O mercado funciona dessa forma, o mercado cobra dessa forma, então eu preciso me adequar, porque eu estou construindo a minha carreira de acordo com a cobrança do mercado. E como desenvolver isso? Nós fizemos vários exercícios. Fizemos o exercício, um dos mais interessantes foi da análise SWOT pessoal, para saber como eu me conheço, qual é a minha limitação maior, quais as minhas limitações maiores. Fizemos exercícios sobre isso, não é? Dentro desses exercícios, eu comecei a encontrar a forma que o meu cérebro foi desenvolvido ao longo dos anos. Meu cérebro, segundo os estudos, meu cérebro, ele é dividido em mindset fixo e mindset de crescimento, basicamente. A mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, que nós estamos vendo aí nesses dois bonequinhos que vocês estão vendo um de frente para o outro aí. Essas duas silhuetas. Mentalidade de crescimento, mentalidade fixa. A de crescimento tem algumas características que eu fui ajudando vocês a encontrar essas características dentro de cada um de nós. Se eu erro, quero tentar de novo. Mentalidade de crescimento. Já a mentalidade fixa pensa: se eu não sei fazer, eu não quero nem tentar. Ou seja, zona de conforto total. E aí vai para outras realidades. Ouvir como as outras pessoas fizeram algo me ajuda, ou seja, eu aprendo com outras pessoas. Já de mentalidade fixa diz: eu não sou bom nisso, então eu deixo de lado. E nós sabemos, nós aprendemos, nós vimos que não ser bom numa coisa não necessariamente me limita a não ter aquele tipo de conhecimento, aquela habilidade. Eu posso sim aprender, eu posso sim aprender a me comunicar, a me tornar um líder, a ter flexibilidade diante das mudanças como esta mudança grande que nós estamos passando. Então, mesmo que eu traga enraizado dentro de mim este conceito do como eu não sei, eu deixo para lá, ou seja, a mentalidade fixa, eu posso mudar, eu posso fazer uma transição da mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. Muitos de vocês disseram exatamente as mentalidades fixas que vocês carregam. E nós encontramos também uma grande deficiência que atravessa a nossa turma. Por exemplo, a deficiência da comunicação, da inteligência emocional, da tomada de decisão. Foram deficiências encontradas por cada um de vocês e compartilhadas com a nossa turma, com a nossa aula. Então, de cara, a nossa disciplina já mostrou várias coisas interessantes para construir a nossa carreira. As nossas deficiências, o que o mercado cobra da gente, a forma que eu aprendi a pensar entre o fixo e o de crescimento, e isso nos acende uma luz, no mínimo uma luz amarela para algumas coisas, uma luz verde para outras. Acende a luz amarela daquilo que eu preciso melhorar, buscar melhorar. Acende uma luz verde sabendo que eu posso sim sair de uma situação negativa para uma situação positiva em termos de habilidades. Então, isso são coisas que devem cair nas duas avaliações, tanto na avaliação objetiva quanto na subjetiva, no formato de questões. Perfeito? Então você vai ter a possibilidade de consultar os nossos slides e PDFs em formato PDF e vai poder consultar o nosso livro, que também está em formato PDF, que foi enviado para vocês, está no AVA, também para você ir lá baixar, caso você não tenha ainda. Sobre o autoconhecimento, nós focamos na fraqueza, mas o autoconhecimento, que isso aí é o retrato que vocês estão vendo, o retrato
da análise SWOT pessoal, nós poderíamos ter encontrado também, e encontramos, não é? As forças, as oportunidades e também as ameaças. Mas a gente resolveu focar na fraqueza, ou nas fraquezas, exatamente para criar um objetivo, uma meta, melhor dizendo, para o final do nosso curso, ou melhor ainda, dizendo melhor, para o final da nossa disciplina de posicionamento profissional. Então, até o final da nossa disciplina de posicionamento profissional, alguns de vocês deverão já estar desenvolvendo ou a comunicação, ou a neuroplasticidade, ou a inteligência, a questão da inteligência emocional, ou ainda a comunicação. Deixa eu me abastecer de água aí, ou a comunicação. E isso também cai na nossa avaliação. É claro que não vai cair literalmente a análise SWOT pessoal, mas o conceito, aquilo que a gente aprendeu em termos de conceito, como pensar a minha carreira através do meu autoconhecimento, ou ainda, se você é um líder, se você é um gestor, como pensar a carreira do meu liderado, do meu trabalhador, do meu colaborador, do meu empregado, a partir desta análise sobre ele. Você, como líder, tem que ter a capacidade de fazer a análise sobre o teu colaborador. E a ferramenta da análise SWOT pessoal pode e deve ser usada para você conhecer melhor o seu liderado. É neste conceito que a gente vai cobrar nas avaliações, ok? Eu tenho certeza que você, de tanto ouvir, de tanto praticar, já está craque nisso. Níveis de confiança. Nós aprendemos, entendemos que existem níveis de confiança. Vamos relembrar aqui, níveis de confiança. O que são esses níveis e onde eles estão ligados? Eles estão ligados ao desenvolvimento da liderança. Eu só posso ser um líder se eu transmitir confiança, credibilidade para o meu liderado. Senão eu não consigo criar uma ponte entre nós, líder e liderado. O liderado, para seguir o líder, veja, não estou falando do chefe, porque o chefe é comando e controle. O chefe diz e você tem que obedecer porque você é comandado e controlado, e caso não obedeça, o chefe sempre usa a artimanha da punição. A empresa usa a artimanha da punição. Quem está mais ligado à figura do chefe, do comando e do controle? As empresas mais tradicionais. As empresas mais tradicionais. Mas mesmo estas empresas, elas estão caminhando, ou porque acreditam que o mercado está numa mudança irreversível, então elas caminham querendo caminhar para esta mudança, ou são forçadas a mudarem, como estão sendo forçadas nesse exato momento de pandemia. Então comando e controle vai ficando algo velho, vai ficando algo descolado da nova realidade do mercado, que é a realidade da liderança. Então, para produzir, criar, desenvolver um líder, eu tenho que também desenvolver confiança. E existem 3 níveis de confiança aí. Se você ainda não tinha conhecido os líderes, aliás, os níveis de confiança, preste atenção agora neste resumo que eu estou fazendo. Intimidação, conhecimento e identificação. Onde a identificação é o nível de confiança maior, mais enraizado, mais profundo, aquele desejado, que é o nível de confiança entre líder e liderado. Voltando um pouquinho para a intimidação, o que é? É o comando e controle que eu acabei de citar a respeito das empresas tradicionais. Comando e controle. Eu preciso de alguém para dizer para o trabalhador, para o colaborador, o que ele deve fazer a todo momento. Eu comando o trabalhador, eu controlo o trabalhador, controlo o tempo dele, o tempo em que ele precisa entregar, o que ele precisa me entregar de produção, o seu horário de entrada, de saída, o seu horário, não é? O seu tempo aqui na empresa e fora da empresa também. Isso é muito limitado e isso não cria nenhum tipo de relacionamento mais profundo entre chefes e chefiados. Também existe um nível de confiança intermediário, que é o do conhecimento. Ou seja, o colaborador segue o que determina
o seu chefe ou o seu líder através da imagem que o líder ou o chefe demonstra para o liderado ou para o chefiado a respeito do conhecimento que ele tem do trabalho que é exercido. Então é uma questão de transparência na hierarquia. Eu deixo muito claro para as pessoas, para os meus liderados ou para os meus chefiados, o quanto eu conheço desse trabalho, então por isso ele deve me seguir aquilo que eu determino. E como eu havia dito, comecei por ele, a identificação, que é um relacionamento mais emocional, que é gerado. É um nível de confiança construído ao longo do tempo. Por isso, a confiança. Confiança não se constrói da noite para o dia. Confiança vai se construindo ao longo do tempo e por isso é muito frágil. Muito frágil. Porque qualquer motivo que se tenha, a confiança pode ser arranhada ou pode ser quebrada. Para ser construído novamente aquela ponte de confiança, pode demorar outro tanto tempo e isso acaba prejudicando o relacionamento. É claro que nós estamos falando de relacionamento, mas nós estamos falando por trás do relacionamento do desenvolvimento da empresa, da produção, da entrega da produção, não é? Que é através desse relacionamento entre líder e liderado. Quando é que eu desenvolvo essa confiança? Quando essa confiança se torna mais forte ainda? Quando eu sou transparente. Então o líder ele tem que ser transparente. Dessa mesma forma será cobrado raciocínios de você nas avaliações a respeito disso, de níveis de confiança, de como desenvolver a confiança, dessa relação da confiança com a transparência. Então, presta atenção nisso. Eu tenho certeza que também, de tanto você ouvir nas aulas, de tanto você praticar e treinar, você já está craque nisso também e vai resolver as questões de forma muito rápida e precisa. Inteligência emocional, assim como liderança, assim como comunicação, fazem parte de todas as listas das soft skills, das habilidades que são bases, são alicerces para a construção das carreiras. Sua carreira pode pender mais para a inteligência emocional, pode pender mais para a comunicação, para a tomada de decisão, neuroplasticidade, independente disso. Mas nós temos como base as soft skills. Então a gente vai desenvolvendo uma ou outra com mais profundidade, como a gente já desenvolveu a liderança, como a gente vai desenvolver e já desenvolveu também a comunicação e a inteligência emocional. No caso da inteligência emocional, a habilidade do autoconhecimento é super importante. Nós fizemos os exercícios dela. Se conhecer não é só uma coisa interessante, legal e tal, mas se conhecer me potencializa como líder, me potencializa a buscar aquilo que eu tenho de deficiência. Se eu não sei das minhas deficiências, como eu posso liderar outras pessoas? Como eu posso construir a minha própria carreira ou me posicionar profissionalmente se eu não sei nem das minhas potencialidades, nem das minhas fraquezas, das minhas deficiências? E aí você vê de forma em termos de imagem, você vê um pouco da inteligência emocional que nós devemos desenvolver. A autoconsciência de mim mesmo, óbvio, né? Já está dizendo auto, sobre mim, a consciência sobre mim, transparência, desenvolver essa transparência, ter a capacidade de ser transparente, e isso vai sendo construído. Autogerenciamento do meu próprio trabalho, autogerenciamento do tempo, autogerenciamento, tudo aquilo que me envolve na produção daquilo que eu preciso entregar para a minha empresa, o mercado profissional, em termos de carreira. Automotivação, encontrar motivos para estar sempre se desenvolvendo, saber por que eu estou fazendo determinada função, em que acarreta se eu não fizer bem aquela minha função ou até deixar de fazê-la, em que acarreta em termos de prejuízo. Empatia, saber me colocar no lugar do outro, saber inclusive se alegrar e sofrer com o outro, ter essa capacidade, isso para um líder é fundamental. E ter as habilidades sociais, como a escuta, o feedback, saber se comunicar bem com as outras pessoas, também faz parte
da habilidade social. E esse contexto, juntando tudo isso, todas essas ferramentas, me dá uma capacidade de inteligência emocional muito grande. Então eu tenho a capacidade de desenvolver a mim para desenvolver o meu próximo. Para desenvolver o meu próximo, quem é o meu próximo? O meu próximo são os meus liderados, os meus chefiados. Perfeito? Também será cobrado a forma de você pensar esta habilidade. Como esta habilidade impacta dentro de mim e fora de mim, na minha empresa, nos meus liderados. Essa forma de pensar pode ser também cobrada em uma ou duas ou mais questões nas avaliações que você vai começar a fazer a partir de agora, não é? A partir desta semana. E a liderança online, que a gente não deixa de falar, por quê? Porque está totalmente alinhada com o dia a dia meu, teu, de todos nós. Principalmente nesse momento, a gente pode dizer principalmente porque nós estamos online a todo momento. O aluno, o professor, todos os profissionais, o home office, nunca foi tão falado, debatido o home office, o trabalho à distância, que está acontecendo. As empresas, muitas empresas que são capazes do home office estão utilizando, desde as tradicionais às empresas mais modernas. Você pode utilizar aí a startup como um exemplo dessas empresas moderninhas que nós estamos aqui narrando, as empresas moderninhas que são as startups. Dentro desse contexto de liderança online, nós falamos sobre a importância do conteúdo, do compartilhamento, da forma. Lembra um pouquinho, alguns minutos atrás, sobre liderança. Lembra mais ainda, um pouco mais de minutos atrás, quando nós falamos sobre criar, desenvolver a capacidade do liderado acreditar no líder. Criar essa ideia de que há uma transparência, uma confiança. O líder, tanto presencialmente quanto online, a sua vida, vamos chamar que tem uma vida, vamos dizer que tem uma vida online e uma vida presencial, mas as duas devem se comunicar em termos de tudo, de conteúdo, de compartilhamento, de forma. Conteúdo é aquilo que você escreve lá, que você posta. Compartilhamento são aqueles valores que você compartilha, que você curte, aquelas coisas que você acredita, que você defende. E a forma, o texto, a escrita, que isso vai criando a figura do líder em você. Então todas essas reflexões que nós tivemos em sala de aula, passamos a ter de forma virtual, de forma online, de forma remota, e agora estamos relembrando, reforçando isso, tudo vai ser cobrado, poderá ser cobrado de uma forma ou de outra nas avaliações. Então a avaliação não é só o conteúdo, a avaliação é uma forma que você tem de pensar todo esse conteúdo que nós demos ao longo do tempo. Perfeito? Semana que vem vocês vão ter a aula para a avaliação principal, que é a AP1. O formato, tudo isso, como será, ainda está sendo debatido, e assim que a gente tiver o conteúdo, como será o formato, a gente vai passar para vocês, todos nós professores. Então, enquanto eu estou gravando esta aula, ainda não temos o formato, o que vai ser cobrado de vocês, mas é óbvio que vai ser cobrado sim, porque como todo o conteúdo antes da AP1, todo o conteúdo não parou, continuou sendo aplicado e também será aplicado a avaliação AP1. E daqui a pouco, daqui a alguns minutos, você vai lá para o nosso encontro ao vivo e vai ser também aplicado a nossa avaliação subjetiva, que é o nosso teste, aquele formato do teste do Google Formulários que eu envio para você, você responde, retorna para mim e você já recebe a tua nota praticamente de forma instantânea, tá bom? Então, revisa todo esse conteúdo, tenta trocar alguma ideia com as pessoas, com seus colegas, obviamente de forma virtual, em videoconferência e tudo mais, mas eu estou nesse momento, nesse exato momento, e vou estar até o final da aula, sempre atento lá no chat
no chat do Ava para responder a você. E também daqui a pouco vou estar no chat da aula online, ao vivo, para responder também aos seus comentários. Ok? E temos o nosso livro para você se aprofundar naqueles capítulos que eu enumerei logo no início da nossa aula gravada aqui. Então a gente se vê, bom estudo, e eu te espero daqui a alguns minutinhos lá na nossa aula ao vivo. Não falte, vá para lá para a gente comentar e aprofundar todo esse conteúdo. Ok? A gente se vê? Tchau.